pessoal, bem-vindo mais uma vez ao Fala Corujinha. E se você tá vindo no meu Instagram para saber se eu consegui alcançar os 3% prometidos para minha Nutri maravilhosa, a resposta a gente já tem. E eu quero falar uma coisa para vocês, muito importante. A pergunta que me fazem, o que eu tô fazendo para emagrecer? Eu faço isso. Estou fazendo pela terceira vez na vida. A primeira vez eu fiz na adolescência, depois fiz há 3 anos quando eu fiquei fitness e agora de novo, que é o jejum intermitente. Então a gente vai falar um pouco sobre os meus resultados, mas vamos falar também sobre o jejum intermitente. Então se liga, porque o canal Fala Corujinha está entrando no ar. Só na vida, eu tenho Janaína Macedo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal da Corujinha. Gente, tem muita gente aqui querendo saber se eu alcancei os 3% que a gente fez um boa lá no Instagram. Será que eu alcancei? Vamos mostrar, ver, né? Ó, alcançou. E alcançou mais do que os 3%, alcançou 4% de gordura, 3,1 kg na balança, só de gordura, 4,240 kg de gordura e conseguiu manter a massa muscular, 1,2 kg. Isso porque, como eu falei pra vocês, eu não tô preocupada em ficar fitness, e malhar, e matar, e morrer, que isso é muito importante, Janaína. Às vezes você vê ali, acompanha uma blogueira que não tem vida, só sabe comer batata doce e frango e acha que aquilo é o certo. Sim. E não é bem assim. Não é certo. Acho que cada um tem a sua individualidade biológica. Então, assim, a Jaqueline, ela mesma já falou aí que ela já fazia jejum intermitente. Então, ela responde bem ao jejum intermitente. Se o paciente ele chega com uma estratégia que ele responde bem, a gente dá uma adaptada nessa estratégia, mas a gente mantém essa estratégia. Foi o que eu fiz com a Jaqueline. A gente usou jejum intermitente. A primeira pergunta, o que é jejum intermitente? Jejum intermitente é uma estratégia nutricional, entre aspas, é um tipo de dieta que a gente usa para o emagrecimento. Não para hipertrofia, gente, para emagrecimento. É um jejum, mas ele não é um jejum quebrado, ele é intermitentemente, ou seja, ele é seguido. Então, e tem que ser no mínimo 12 horas de jejum. Falando português, claro, é ficar sem comer total. Isso, seguido. Você não pode ficar 4 horas sem comer, aí toma um cafezinho e depois fica mais 6 horas sem comer. Isso não é jejum intermitente. Jejum intermitente, ele é sem comer seguidamente por pelo menos 12 horas. Mas eu te sigo no Instagram, sei que você é bombado e você falou que tem 5 alimentos que não quebram no jejum intermitente. Perfeito. E esses 5 alimentos, inclusive, nós escrevemos ele aqui no seu cardápio. Olha que bacana, Jaque. 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? Conta pro povo. Chá não quebra jejum intermitente. Qualquer chá. Qualquer chá da avó serve. Nossa, demais. Inclusive as avós sabem tudo. Chá verde, erva cidreira, mate, chá de hibisco, chá diurético, cavalinha, centelha. E aí, canela é bacana. Canela é bom dar fogo na roupa. Isso. Por quê? Porque o café não pode ser nem adoçado e nem com adoçante. Então também pode colocar uma canelinha no café. Então eu sou viciada em café, tô jejum intermitente, posso tomar à vontade, desde que não tenha doce, né, amiga? Nem adoçante, nem açúcar. Então é fácil. Além disso, não quebra o jejum intermitente. Suplemento, Go BHB para treinar em jejum, que é um corpo cetônico que a gente chama de beta-hidroxibutirato. Água não quebra o jejum e pode ser com gás também. Água. Eu tive uma leve sensação que às vezes eu tô com sede e confundo com fome. Perfeito. Aí vou beliscar. Só que quando eu tô em jejum intermitente, que eu sei que eu não posso beliscar, eu vou lá e tomo água e resolve o problema. Por quê? Porque a gente confunde a sensação de desidratação com fome. Então, cerebralmente, o seu cérebro, ele manda a mesma resposta para você tomar a água. Então, quando você vai tomar água, naturalmente você come. Então, quando você tá com sede, já tá 2% desidratado. É por isso que no jejum a gente precisa de hidratação. Então, 5, ó, gente, começando, café sem açúcar ou adoçante, canela, chá, e pode ser o chá da avó, e aí você entra água com ou sem gás, o gás não tem caloria, e aí a gente usa o suplemento que é um corpo cetônico, só ele, beta-hidroxibutirato, que a gente chama de Go BHB, pro treino de jejum. E se você falou assim que o gás não faz mal, já teve uma tia ali
que falou então refrigerante pode. Refrigerante não pode, porque o refrigerante ele tem gás, mas ele tem corante, acidulante, tem adoçante, estimula a insulina, quebra o jejum. Outra pergunta importantíssima: todo mundo pode fazer jejum intermitente? Para fazer jejum intermitente, você precisa estar saudável. O que você trouxe quando você veio me procurar? Exames. Muitos exames. Muitos exames. Então você precisa estar saudável, você precisa tirar qualquer risco de doença crônica ou de acompanhamento com medicamento. E se você quiser fazer jejum intermitente com acompanhamento médico, seu médico tem que te liberar. Exatamente. Agora eu tenho uma dica importantíssima para quem não vai fazer jejum intermitente, para quem não vai fazer nada, para quem não vai fazer nada. Diminuir a quantidade de comida, né? Perfeito, porque não adianta fazer jejum intermitente e também exagerar, né, Jaqueline? A gente tem que fazer a restrição calórica, manter o balanço energético negativo, ou seja, comer menos e gastar mais. Mantendo esse balanço energético do corpo negativo, você naturalmente emagrece. Exatamente. Ó, eu emagreci da última vez que eu vim aqui. Olha que teve Natal, Ano Novo no meio para prejudicar, teve casa da sogra, churrascos com nós, enfim. Eu emagreci 4 quilos, praticamente 5. Por causa de quê? Que eu não comia e bebia água, chá, almoçava meio-dia, comia um lanchinho no final da tarde, que me segurava bem. Então, assim, o primeiro dia não é fácil. Não, o segundo dia é complicado. No terceiro em diante eu não sinto mais fome. Mas você se adapta bem. Então a Jaqueline, ela começou o vídeo falando que ela já fazia. Então o processo de adaptação da Jaque é muito bom. Ela é uma paciente que responde bem. Mas no geral a gente coloca um processo de adaptação um pouquinho maior que 3 dias. De 10 a 15 dias. Pra gente poder acostumar com essas intercorrências do jejum. Que é dor de cabeça, que é aquela compulsão por comida, por mastigar, né? Então o paciente ele fica querendo toda hora comer. Mas você se adapta mais rapidamente. Esse feeling da gente saber que o paciente responde é só aqui, ó, na prática. Por isso que é importante ter acompanhamento nutricional. O que eu posso dizer é o seguinte: primeiro de tudo, tem que querer. Porque a Jana já virou minha amiga e quantas vezes eu disse não pra ela? Já que tem consulta hoje, não posso. Eu tenho que levar minha avó no aeroporto. Nem vó eu tenho. Então, assim. Porque não, tô dando só exemplo, não aconteceu isso. Porque eu não queria. Isso, perfeito. E quando não quer, não adianta. Então, o primeiro fator aí, que na minha opinião, você tem que querer. Eu quero emagrecer? Beleza. Vamos dar dicas para quem não vai procurar nutricionista. Primeiro, tem que querer. Tem que querer. Eu acho que a pessoa, primeiro de tudo, começa aqui, né? Quando você decide. Você fala, não, eu quero, eu decidi, eu vou começar. Aí você já tá com o primeiro passo. E quando você fala que quer, meu amor, os céus vai te mandar comida, a vizinha vai te mandar comida, a sua filha, a sua vizinha. Então você tem que estar ligado que você tem um propósito pessoal. Sim, e eu acho que você precisa começar a colocar no papel o que vai te atrapalhar, quais são os seus desafios, quais são as intercorrências que você vai ter que lidar nesse processo, porque às vezes a pessoa fala, eu quero, mas ela esqueceu de que ela vai ter desafio, que ela vai ter intercorrência, que às vezes ela não tem um grupo de apoio na família, então quem que às vezes vai atrapalhar? Vai vir gente com pudim, vai vir gente com bolo, então isso. Você precisa saber dos desafios e também estabelecer estratégia para isso. Ontem eu fui num restaurante, eu acompanhei quem tava comendo e eu não comi, nem bebi suco, nem nada, porque era meia-noite. Então, assim, a gente tem escolhas na vida. Jejum intermitente. Jejum intermitente. Sim, e aí eu acho que tem que estabelecer estratégias. Então, por exemplo, às vezes você consegue segurar, mas se a pessoa, ela tá ali, por exemplo, junto com alguém, come um pouquinho, experimenta, né, na fase de, se for jejum intermitente, eu estou falando isso para janela de alimentação, não precisa comer muito, não, né? Então sai com essa estratégia, se o seu problema for doce, eventualmente você vai comer um doce, coloca o ingrediente do bem naquele doce, né, tira aquele açúcar branco, coloca um mascavo, né, coloca cacau no lugar de Toddy, de achocolatado, que aí você come, ninguém reclama, porque ninguém percebe, é uma estratégia e você continua aí no seu propósito. Não, e detalhe importante, o resultado, pelo menos em mim, vem muito rápido. 3 dias já começo afinando o corpo. Pra você ter uma ideia, esse vestido aqui eu ganhei, ele não coube em mim. Eu guardei ele 6 meses, agora coube tranquilo. Gente, mas ela emagreceu 4 quilos só de gordura. Então é importante a gente falar isso, né? O jejum intermitente, ele dá isso pra gente, ele dá essa resposta rápida, porque eu vou explicar agora, nutricionalmente, cientificamente falando, ele estimula a biogênese mitocondrial. Quem me segue lá no Instagram, eu já falei muito sobre isso. Biogênese mitocondrial, nada mais, não parece estranho, mas
nada mais é do que aumentar a queima de gordura. Uma pergunta importante para quem sempre fala sobre jejum intermitente. Quantas horas pode ser considerado jejum? A partir de quantas horas? Quanto tempo pode durar? Engraçado, porque a gente colocou aqui no seu protocolo, coloquei no protocolo da Jaque, tentar fazer o jejum intermitente de no mínimo 19 horas. Por quê? Porque o mínimo de jejum, no caso da Jaque, eu orientei 19, é 12. Por que 12, doutor? Por que não pode ser 8? Por que não pode ser 4? Por que não pode ser 6? Porque você não produz o substrato de energia para o seu corpo. Com menos de 12 horas, você não produz os corpos cetônicos. Porque no jejum, o que você vai usar como energia não é a glicose, é a gordura. E a gordura vira o quê? Corpos cetônicos. Então, você precisa de, no mínimo, 12 horas para a produção eficiente desses corpos cetônicos. Senão, não adianta fazer jejum. Teve dia que eu fiz 24, sabia? A gente pode fazer até 36. Eu não vou morrer? Não morre. Por que não vai morrer? Porque o jejum, ele estimula no nosso corpo, que a gente chama de autofagia. Eu posso falar uma coisa a você? Se eu fizer 36, eu vou pra avenida de... Não morre, mas é claro que a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo, né? Então, eu não estou aqui estimulando você a ficar sem comer. A gente está estimulando você a se descobrir, a descobrir o caminho e o que você responde mais rapidamente. No caso da Jaqueline, o jejum é sim uma excelente estratégia. E 12, 14, 16, 18, no caso dela 19, 20, até 24 horas, não morre, gente. Ou seja, quando você está de jejum intermitente, a sua gordura trabalha para você, porque vai te dar energia. Perfeito. Né? Ela vai trabalhar para você. Então, se você tá gordinha, você não vai morrer de fome. Jaque, vamos falar uma coisa interessante, porque você é jornalista, você trabalha com a cabeça, então eu acho que isso é interessante. Tem um gene no nosso corpo que chama BDNF. Ele é responsável pelos circuitos neuronais. Então, por transmitir a informação. Quando você faz jejum intermitente, você estimula o BDNF, que é esse gene dos circuitos neuronais. Então, você fica cerebralmente melhor, mais ágil, você pensa melhor. Mais bonita. A tomada de decisões, ela de fato é melhor no jejum Parece que intermitente. fica mais bonita. O rosto dá uma secada. Certeza, né? Muita gente fala sobre jejum intermitente como se fosse uma novidade, assim, do século XXI. Eu não sei a partir de quando vocês começaram a estudar e entenderam que isso não era o fim do mundo, mas o jejum é uma coisa que vem do tempo primitivo, muito antigo, antiguérrimo. Eu fazia, a minha mãe dizia que ficar sem jantar emagrecia, e eu comecei ficando sem jantar aos 14 anos, aí um dia eu quis radicalizar e cortei o lanche da tarde. Com 17 anos eu cortei o lanche da tarde e o jantar. E aí eu emagreci 8 quilos na época. E eu não sabia que existia isso. Aí em 2016 eu falei assim, se eu cortei a janta, fez efeito, quando eu era bem menor. Quando eu cortei o lanche, fez mais efeito ainda, aí na época eu cortei também o café da manhã. Eu fiquei só com o almoço, sem saber o que estava acontecendo. Então, em poucos dias comecei a emagrecer. Na época foram 20 quilos em um mês. Que foi aí que eu procurei ela, querendo virar fitness e tal, até que o Adriano veio pra estragar tudo. Mas enfim. Mas me trouxe paz, né? Trouxe amor, isso que importa. Adriana, eu te amo. Aí tá. Foi isso que aconteceu. Eu não sabia, comentando uma vez com a menina que eu tava há 24 horas sem comer, ela, você faz jejum intermitente? Eu não sabia que existia. Então, às vezes, você faz, sua mãe fazia e você não sabe. Então, é importante você se ligar nisso. Jantar é um trem completamente dispensável. Sim, perfeito. Porque você já almoçou, você já lanchou. Vamos dar um exemplo aqui? A gente falou 12 horas. Tá, nada assim mirabolante. Se você termina o seu jantar aqui às 18, que é o caso da Jaque, para de comer às 18, conta até 6 horas da manhã do outro dia, já deu 12. E eu te garanto, a barriguinha já é chapada, mona. Agora, vamos colocar mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho à frente. Conta mais 2 horas. Então, 7, 8. Faz seu café da manhã 9. Não é nada mirabolante, gente. Vai te ajudar. Começa aí. Tem uma outra pergunta. Eu sei que tem uma tia ali falando assim, que ela tem que comer de 3 horas, senão ela passa mal. Isso é real? Não é real. Não vai desmaiar? Não tem mais essa obrigatoriedade na nutrição de que pra comer, tem que comer de 3 em 3 horas. A gente fala que tem que comer quando o seu corpo pede. Só que pra você ter esse raciocínio, muitos precisarão de ajuda. Por quê? Porque a gente pode ter compulsão. Então, às vezes, você não tem fome. E aí você acha que tem que comer de 3 em 3 horas e tem compulsão e acaba o quê? Engordando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não, e foi por isso que os Estados Unidos deu mal, porque lá com a doutrina de comer de 3 horas era um sanduíche a cada 3 horas.
Aí virou uma nação de Jesus obesos. amado. Não, mas é verdade isso que o povo fala. É verdade. Aí, então, isso aí, virou nação de obesos, gente. Então, ó, você que não vai fazer... Ah, tem outra pergunta também que o povo faz muito. De que ele tô sem condições de fazer dieta, não tenho condições de comprar aqueles produtos fitness light e diet. Mito! Você pode fazer dieta da forma mais simples, com tudo que você tem na sua casa. Não precisa de inventar moda. Dieta não tem que ter aqueles produtos, nem suplemento e nem comida mirabolante. Você pode fazer com o que você tem na sua cozinha. E outra coisa, esses produtos light, diet, nem sempre cumprem o que prometem. Não, porque às vezes a gente acha, vou comer diet light e vou emagrecer. Nem sempre você vai emagrecer, até porque o diet, o light tem adoçante. E a gente sabe, eu falei aqui, por exemplo, que o adoçante quebra o jejum. Então o adoçante, gente, ele também estimula a insulina. E se você tá com problema de emagrecimento, naturalmente você tem um problema hormonal, que é de resistência à insulina. Outra coisa, você que fala, eu tô sem dinheiro para começar a minha dieta. Explica comigo. Você vai parar de comprar macarrão, Sim, lasanha, contas, você né? vai parar de comprar Toddy, vai parar de comprar um mundo velho de coisa e a sua dieta vai ficar muito pequenininha. Até para fazer economia, para você poupar dinheiro, a dieta vai ser melhor. Perfeito. Não, e aquele gasto desnecessário do pastel da feira, né? Do hambúrguer, né? Que não é nada barato, com um combo que você compra ali de batata frita. Economiza de um lado e compra simples do outro. Vai na feira, vai no horário mais barato da feira, faz uma boa feira, compra ali uma carne magra, um frango que é barato, faz com o que você pode. E outra coisa, enfia a cara no tomate, na alface, no repolho, na cenoura. Salada. Enfia a cara. Ó, e a gente falou dos chás, porque os chás têm bioativos. Por exemplo, o chá verde, só um exemplo simples, tem catequina, epigalo-catequina galato, que também estimula a mitocôndria, que faz a queima de gordura no seu corpo. Mas as verduras, igual a Jaque tá falando aqui do alface, também tem nutriente. Então, quando você encerrar o jejum, igual você vai encerrar, por exemplo, no almoço mais tarde, come salada, né, Jaque? Com certeza, né? Então, olha só, gente... Essa é a Janaína Macedo. O pessoal quiser encontrar ela, tem aqui o Instagram dela. Isso. Né? Ela é uma pessoa muito maravilhosa. Eu tenho certeza que se a sua dúvida não foi respondida aqui, vai no Instagram dela, pergunta lá, ela já posta diariamente. Tem vários posts lá sobre jejum pra vocês. Já aqui, ó, eu vou falar aqui já no seu canal, que hoje eu acabei de lançar um e-book, 5 dietas que emagrecem, e lá nesse e-book é gratuito, você pode ir lá no meu Instagram baixar, tem o jejum intermitente. Muito bom, aprendi muito, relembrei muita coisa. Ótimo. E assim, é importante porque você tá trazendo, Jaqueline, informação. Parabéns. E é isso aí mesmo. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Hoje eu vou comer um trenzinho errado. Não! Pra comemorar. Porque é importante não ter essa loucura toda também. Aí agora que eu descobri que pode fazer 36 horas de jejum intermitente, depois da pizza de hoje é 36 horas de jejum intermitente. Ah, aí sim, aí tudo bem. Então, estratégia, né, Jaqueline? Eu uso muito. Muito bem. Maravilhosa. Beijo. Obrigada. Gente, por favor, manda o link do meu canal aí no grupo da sua igreja, da sua família, da boate, da faculdade, todo mundo. Pede pro povo me seguir, fechou? Segue a Jana também. Segue aí, Fala Corujinha. E até a próxima. Até mais.